Bem-vindo ao Pod Casa, o podcast que mostra o poder da casa. Eu sou Inês Franco e transformo vidas através dos espaços que habitamos. Mestre Feng Shui e autora do livro Dá uma volta à tua casa, transforma a tua vida. Semanalmente vou trazer temas ligados ao Feng Shui, meditação, espiritualidade e partilhar histórias reais de pessoas reais que mudaram a vida usando o poder da casa. Histórias de sucesso com Feng Shui vivencial. Bem-vinda, Catarina Batista é a convidada de hoje e tem várias histórias de sucesso com Feng Shui vivencial. Bem-vinda, Catarina. Eu queria definir quem é a Catarina, o que faz a Catarina, e o que é que eu sinto é que é um conjunto de coisas, um conjunto de sistemas, um conjunto de constelações, um conjunto de formas de limpeza, de cuidado e de cura. Tu iniciaste o teu percurso como farmacêutica. Eu diria que os farmacêuticos hoje em dia seriam os curandeiros de há umas décadas ou de há uns séculos atrás. Diz uma coisa, Catarina, a farmacêutica já veio com o propósito de cura. Obrigada, Inês, pelo teu convite. Eu acho que sim, eu acho que eu segui farmácia e sempre quis ser farmacêutica e a ideia era poder ajudar os outros, não é? Isto é a ideia que está subjacente. Eu hoje sei que realmente em outras vidas fui curandeira, tive a capacidade de ver casas mágicas, portanto, em que nós conseguimos materializar as coisas através do nosso pensamento. E isto é fantástico, não é? Isto é realmente fantástico, ter esta capacidade de cocriação, de materialização das coisas. Nós fomos perdendo esta capacidade. Então, nos dias de hoje, nós estamos a tentar voltar a ter esta capacidade de cocriação, de materialização. A farmacêutica e a farmácia vem-me dar realmente aqui uma visão de que nós podemos cuidar dos outros. Eu hoje tenho uma visão mais holística, mais abrangente e percebo que não precisamos propriamente dos medicamentos feitos pela farmacêutica para chegarmos à cura. Existem outros meios que olham para a pessoa como um todo e então é muito por aí que eu hoje em dia atuo. Eu deixei a farmacêutica tal como nós a conhecemos nos dias de hoje e, por uma questão de saúde, fui-me redescobrindo nesta parte mais energética, nesta parte mais vibracional e fui fazer o curso de mesa radiónica e descobri o pêndulo e isso tem-me ajudado também na minha vida a tomar decisões, a ajudar-me na minha cura em termos até alimentares, a escolher que tipo de alimentos é que eu devo comer em determinadas situações de saúde, de desafios na vida, e isso fez-me também depois andar em busca de outros métodos, outras ferramentas, por assim dizer, que me ajudassem também a ajudar outras pessoas. Olha, tu és terapeuta sistémica, já vamos explicar um bocadinho o que é isso, mas os sistemas, há muitos sistemas à nossa volta, muitos sistemas envolvidos, então acho que tu fazes aqui um bolo entre o sistémico, o Feng Shui, as constelações, a radiestesia. Tens uma data de valências que tu acabas por utilizar para conseguires o melhor cocktail. Já não estás a fazer manipulados numa farmacêutica, mas o melhor cocktail para poder ajudar quem chega até ti. E tens vários projetos, vamos falar aqui de dois que eu acho fabulosos, que eu queria que desenvolvesse um bocadinho, que é o podcast O Lado B da Vida e o podcast O Amor Pod. Eu, sinceramente, gosto imenso dos dois. Vamos começar por falar o lado B da vida. Eu gosto muito do lado B da vida no sentido de é um outro lado da vida que não nos é mostrado pela educação que tivemos, pelo ensino, pela sociedade em que vivemos, por termos crescido num país maioritariamente católico, por várias tradições e práticas se terem ido perdendo ao longo da história. Então há todo um lado B da nossa vida que nós não estamos muitas vezes a olhar, a utilizar ou até a ter consciência dele. Fala-nos um bocadinho deste projeto do lado B da vida. Curiosamente, eu vou pegar aqui ainda um bocadinho atrás
eu faço exatamente esse cocktail, como tu disseste, esse manipulado dessas 3 grandes áreas, e inclusive eu tenho uma certificação única em Portugal com essas 3 valências. E foi graças a esse programa, que é o Alquimia 360, e portanto tem tudo a ver com a transmutação, transformação, que surgiu o lado B. O lado B veio aqui colmatar uma lacuna que eu tinha com o outro podcast, com o Amor Pod, porque o lado B foi um lado mais intimista. É o meu lado B, é o lado que eu realmente consigo usufruir as coisas boas da vida quando tenho sucesso. Então, o lado B é o podcast dos terapeutas de sucesso, em que eu falo para os terapeutas e dou dicas, estratégias para eles realmente conseguirem desenvolver uma metodologia própria que os torne diferenciadores, que lhes dê a confiança para eles realmente se assumirem, se divulgarem e desta maneira terem sucesso. Quando nós temos esta capacidade de nos diferenciar, nós temos sucesso. Quando nós somos iguais à manada, somos mais um. Então o lado B vem-nos aqui ajudar a tomarmos esta consciência que nós temos que ter um método próprio e temos que ser diferenciadores nos nossos atendimentos. Então eu diria que tu não só ajudas pessoas, como ajudas pessoas a ajudarem mais pessoas. Certo. Este lado B é um lado que nós muitas vezes não desenvolvemos e não mostramos ao mundo. Daí, muitas vezes, as pessoas que trabalham nas nossas áreas, os terapeutas holísticos em geral, terem alguns bloqueios em mostrar ao mundo esse lado B. Eu acho que o nome está fantástico. O Amor Pod é um nome que eu acho fantástico, vem muito das constelações, porque a nível sistémico, e tu trabalhas muito com grupos de constelações e constelações individuais, já vamos falar dessa ligação com o Feng Shui, no fundo são as ordens de amor que nos levam a maior parte das vezes à cura, ou o amor cura, portanto o amor tem um poder infinito. Queres partilhar um bocadinho deste teu projeto do Amor Pod? Olha, o Amor Pod foi o meu primeiro podcast. Ele surgiu de um desafio de nós podermos fazer um episódio de podcast para nos experimentarmos, e eu fiz exatamente o episódio. A esse episódio dei o nome do Amor Pod. E ele depois acabou por ficar como podcast quando eu me decidi, passado cerca de um mês, de me lançar no mundo dos podcasts. Fiz o curso com a Liliana Marques e lancei o meu podcast. E então foi este o nome que ficou, o Amor Pod. Inicialmente é um podcast para as pessoas comuns que gostam de Feng Shui, de constelações familiares, de radiestesia e de perceberem que nós, através desta vibração que é o amor, conseguimos mudar-nos a nós conseguimos mudar a nossa família e nós conseguimos mudar a nossa casa e, portanto, conseguimos mudar todos estes sistemas. Porque, no fundo, quando o amor está presente, nós conseguimos mudar tudo à nossa volta. Então, é muito isto que eu trago no Amor Pod. Ele, quando eu lancei o lado B, eu parei na primeira temporada, mas o Amor Pod está a ser trabalhado para uma segunda temporada muito em breve. Eu diria que o Amor Pod está nos nossos corações. Está, é verdade. O Pod Casa, com alguns convidados, tem o intuito de contar histórias de sucesso com Feng Shui vivencial. As histórias de antes, há uma Catarina e uma casa da Catarina antes do Feng Shui e depois do Feng Shui, e há N histórias, nós não conseguimos partilhá-las aqui todas, há N histórias de Feng Shui vivencial na tua casa e contigo. Queria que falasse um bocadinho só da primeira, porque as pessoas às vezes não têm muita consciência. Quando as pessoas me perguntam, o Feng Shui é para definir as cores da parede, e na realidade tu chegaste ao Feng Shui por uma questão de saúde grave. Sim, é verdade. E depois, até que isto foi de tal maneira impactante para ti que tu acabaste por levar isso também para os teus clientes, para as casas dos teus clientes, para os espaços onde tu habitas, para os espaços onde tu trabalhas, e hoje em dia faz parte deste cocktail que nós já vamos falar mais à frente, como é que nós utilizamos muitas vezes em conjunto a casa, as constelações sistémicas, até porque tu dizias há pouco, a casa é uma constelação. A casa é uma constelação, porque quando nós
mudamos elementos na nossa casa. Quando nós colocamos determinados elementos que estavam num sítio, noutro, e vamos potenciar a energia dessa divisão, tudo muda. Portanto, a casa é uma constelação. A casa é uma constelação. E é uma constelação muito dinâmica, porque nós, para já, estamos sempre a movimentar coisas na nossa casa, estamos a entrar e a sair, e, portanto, estamos a colocar a energia em movimento, e é uma constelação constante. E nunca é estático. Não. Quando a casa está estática eu fico preocupada. Olha, conta-nos então da tua primeira experiência de Feng Shui, uma história de sucesso com o Feng Shui vivencial. Olha, a primeira história que eu me lembro é a história do aquário na minha sala. Eu pedi-te para tu vires à minha casa por uma questão de saúde na altura, e a primeira coisa que tu fizeste foi vir ao centro da casa. Eu no centro da casa tinha um aquário gigante, que ocupava uma das paredes da sala e estava exatamente no centro. Este aquário durante muitos anos esteve a funcionar em casa. Depois do meu divórcio ele ficou, e eu fui alimentando também com peixes, etc, mas houve uma altura que eles começaram a morrer de um dia para o outro, e quando o último morreu, eu basicamente desliguei o motor do aquário. O motor do aquário, exatamente, desliguei o motor do aquário e deixei o aquário tal como ele estava, com água e tudo. E quando tu chegaste cá, percebeste que eu tinha no centro da casa água estagnada, um aquário gigante que eu não utilizava, que não tinha vida, e que era indispensável aquele aquário ser removido daquele local. Estava na área da saúde e tu estavas com uma questão de saúde. Exatamente. Portanto, é uma história muito impactante, porque eu depois fiz todo o processo de tirar a água, tirar o areião, portanto, deixar que o aquário ficasse. Eu acabei por vender o aquário, consegui tirar todos esses elementos de dentro do aquário, e depois foi uma amiga minha que me ajudou a transportar o aquário daqui de casa para a garagem, e depois a pessoa que o veio buscá-lo à garagem. Ok, e sentiste logo diferença na tua vida? Senti muito mais leveza, e a verdade é que é um aspecto no processo de cura que foi auxiliado por outras situações, nomeadamente alteração alimentar, etc. Mas eu vi que melhorei. Portanto, eu realmente nunca fiz nenhum tratamento para essa patologia, porque realmente eu comecei a melhorar. Eu sempre que fazia algo para melhorar, eu começava a melhorar e via realmente resultados. O Feng Shui foi uma dessas ferramentas que eu utilizei. Outra foi realmente a alteração da alimentação. Ok, então diríamos que o amor pode e a casa também pode. Pode. Temos várias aventuras e várias histórias de sucesso com o Feng Shui vivencial. Não sei se tu te recordas, uma vez que eu te disse, estavas com uma data de emaranhados familiares, relacionais, sistémicos, e que eu te disse, vamos fazer Feng Shui sistémico na tua casa. Tu lembras da tua reação? Porque eu ainda me lembro. Olha, lembro-me perfeitamente de termos feito aqui, isto veio no seguimento de uma multidimensional. Sim, é uma terapia multidimensional que eu também faço. Que tu estavas a fazer exatamente para a casa e para todos esses desafios que eu estava a ter na minha vida naquele momento. Quando tu me dizes Feng Shui sistémico, eu penso, ela não está boa da cabeça. Normalmente, quando eu começo um projeto, é a primeira coisa que as pessoas pensam sobre mim. Depois, passado um tempo, vem que faz todo o sentido. E eu, exatamente, eu disse, olha, desculpa lá, diz-me lá o que é que tu pensas sobre Feng Shui sistémico. Eu na altura já tinha feito o curso presencial contigo, portanto eu já sabia as áreas, já sabia toda essa parte do Feng Shui, já aplicava em algumas casas de amigos e de família, portanto eu estava por dentro dessa dinâmica, já tinha o curso de constelações familiares sistémicas, mas Feng Shui sistémico eu nunca tinha ouvido falar. Então aquilo que tu me dizes é, vamos curar o sistema que está na tua casa, nas várias áreas, porque cada área da casa está lá representado um elemento do nosso sistema. Então fomos às várias áreas que estavam com alguns desafios aqui em casa, e foi feito todo um trabalho sistémico de
tentar perceber qual era o bloqueio daquela área. Fizemos frases de sanação. Essas frases de sanação continuam presentes na minha casa hoje em dia e eu escrevi-as em corações, curiosamente. O amor pode. Exatamente. E senti realmente uma grande diferença na minha casa e no meu sistema depois de ter feito este trabalho. Portanto, para mim faz todo o sentido nós podemos conjugar constelações familiares com o Feng Shui e podemos curar a casa como se fosse como se costuma dizer, é a acupuntura da casa. Olha, deixa-me explicar um bocadinho para quem está a ouvir e não está muito dentro do... Nós no Feng Shui Vivencial trabalhamos a casa dividindo em várias áreas, como muitas práticas de Feng Shui o fazem, e a cada área da casa corresponde também um elemento do nosso sistema familiar, ou vários. Temos a zona dos pais, temos a zona do masculino, do feminino, dos filhos, dos ancestrais, dos segredos da família, dos desencarnados, por aí fora. Então, olhando para a casa com essa perspectiva, nós percebemos como é que tu inconscientemente constelaste dentro da tua própria casa, te posicionaste dentro da própria casa, como estás posicionado no teu sistema familiar. E aí nós podemos curar as duas coisas ao mesmo tempo. Ao curar a casa, nós curamos também o sistema. Okay? Muitas vezes, a partir de consultas de Feng Shui, eu encaminho pessoas para várias terapias. Por isso, queria que falasse um bocadinho daquilo que tu sentes no teu trabalho de constelações e que tu dizes que a casa também é uma constelação. No trabalho de constelações, nós percebemos onde é que nós estamos enrolados, por assim dizer, ok? Como se fôssemos um novelo. E às vezes nós não encontramos logo ali a ponta. Mas quando eu estou numa constelação ou quando eu estou num atendimento ou a tentar perceber onde é que a pessoa está ali emaranhada, às vezes eu faço perguntas sobre a casa. Numa planta da casa, nós muitas vezes vamos descobrir o calcanhar daqueles daquela família, daquele sistema, e é como se fosse um diagnóstico muito mais rápido para nós chegarmos à cura. E depois de fazer o trabalho do ponto de vista sistémico, podemos também fazer algumas curas na própria casa que vão ajudar não só a pessoa que está no atendimento, mas todos os habitantes da casa e todo o sistema dos habitantes da casa. Então, na constelação, nós tentamos entender onde é que está a ponta daquele emaranhado. Vamos começando a puxar a ponta para tentar perceber, ok, temos a ponta, onde é que está o nó. O nó é onde nós estamos presos, é aquela lealdade que nós temos ao nosso sistema, a pessoas que vieram antes de nós, que nós não conhecemos muitas vezes, e estamos em lealdade àquela pessoa que foi excluída, que teve um comportamento inadequado na sociedade, então a família não quer falar dela, que teve uma doença mental e que foi internado e ninguém mais quis saber daquela pessoa, e todas estas pessoas pertencem ao sistema e, portanto, cada um tem direito a pertencer só porque nasceu. Então nós podemos excluí-los, mas nós não devemos excluir ninguém, porque quem é excluído, numa geração posterior, vai ser relembrado. E vai ser relembrado pela doença, vai ser relembrado pela vida difícil, vai ser relembrado para nós conseguirmos então encontrar este nó, onde o amor ficou preso, e ir lá desatá-lo. E quando nós temos esta capacidade e encontramos este nó e conseguimos desatá-lo, a nossa vida fica mais leve, porque o amor começa a fluir. É a mesma coisa tu teres um rio e teres uma represa. A água fica presa, o amor ficou ali preso. Então quando nós conseguimos abrir caminho a esta água que passa, nós conseguimos que o amor flua na nossa vida, a vida flui de uma outra maneira, de uma maneira mais feliz, mais saudável, mais leve. E então é exatamente isso que nós fazemos nas constelações. E também conseguimos encontrar, quando estamos numa casa e quando vamos fazer o Feng Shui uma casa, os sítios desses nós. Não é? Que podem ser os familiares, porque nós também dividimos o Baguá não em 9, mas em 81. Portanto, nós sabemos onde é que está a linhagem feminina, onde é que está a linhagem masculina, onde é que está o avô paterno, onde é que está a bisavó, onde é que estão os bebés que não nasceram. Isso tudo está manifestado na nossa casa, na nossa vida e no nosso sistema. E nós, com esta conjugação das constelações e do Feng Shui, que nós apelidamos de Feng Shui sistémico, conseguimos desatar muito mais rapidamente e muito
assertivamente esses nós da casa e da vida. Tu falaste agora, e eu acho que isso é muito também do Amor Pode, que é de deixarmos a energia do amor fluir na nossa vida. Feng Shui é água e vento. Feng Shui é aquilo que deixa fluir. Feng Shui é aquilo que tens de deixar fluir na tua casa, na tua vida e na tua energia. Então, para terminarmos este podcast, deixa fluir o amor na tua vida. Porque a casa pode, mas o amor também pode. Obrigada pelo teu convite. Muito obrigada por ter estado connosco, Catarina. Continua a curar sistemas. Até já. Até já. Terminamos assim o episódio de hoje do podcast. Caso tenhas gostado, partilha com os teus amigos e deixa um comentário. Se quiseres saber mais sobre o meu trabalho, tens todas as informações na descrição deste episódio. Voltamos para a semana com mais histórias reais de pessoas reais.